Olá, caros alunos do terceiro ano, vamos a mais uma videoaula, dando continuidade à resolução dos assuntos do livro texto. Vamos aplicar agora o que aprendemos com os assuntos que vimos na aula de condições de linearidade, né? De alinhamento de 3 pontos e a área de um triângulo, ok? Cujas fórmulas são essas que estão aí. Bem, vamos resolver o exercício número 33 da página 49, certo? Um dos exercícios também estava em nossas atividades. Então, dados os pontos A, menos 3, menos 2, B, menos 1, 2, C, 0, 3 e D, 2, 1, determine as coordenadas do ponto E, x, y, de modo que não seja possível construir um triângulo ABE e CDE. Bem, então temos aqui, a primeira coisa que eu fiz foi marcar os pontos que ele deu, A, B, C, D. Se ele diz que não é possível formar os triângulos ABE, tá aqui AB, e um quinto ponto E, que está em algum outro ponto aqui do plano, né? Para que não seja possível formar nem um triângulo ABE, nem um triângulo CDE, certo? Então, o que é que devemos fazer, certo? Isso quer dizer, se não é possível formar um triângulo ABE, é que A, B e E não podem ser colineares, certo? E aí, né, eu pego o ponto E de coordenadas x, y, ponho aqui, ponho as coordenadas do ponto A e do ponto B, complemento com uma coluna C3 toda cheia de 1, né, composta de 1, e calculo esse determinante igualando a zero. Fazendo isso, eu vou encontrar uma equação, certo? A mesma coisa eu faço na hipótese de o triângulo CDE também não formar, né, ou melhor, os pontos C, D e E também não formarem um triângulo. Então, a mesma condição tem que ser satisfeita. O ponto E, o ponto C, né, que é o 0,3, e o ponto D, que é 2,1. Então, eu monto uma matriz, complemento com a coluna de 1, né, igual a 0. Calculo esse determinante, aqui no caso eu usei Sarrus, usei meu esquema de triângulos, ó, 3x mais 2y mais 0, então 3x mais 2y, menos 6x, 0. Então vai ficar 3x mais 2y menos 6, menos x igual a 0. Então, essas duas equações, tanto desse primeiro determinante quanto desse, estão aqui. Olha elas aqui. Reduzindo-as, eu chego nesses dois sisteminhas aqui. Vou resolvê-los por adição, já que ficou aqui de graça por adição, somando aqui, me dá de graça aqui a eliminação do y. Então, eu já encontro o x, que é 1/3, substituindo o valor do x encontrado em qualquer das equações aqui, eu substituo nessa segunda, encontro o y, que deu 10/3. Portanto, o ponto E, que é simultaneamente, né, alinhado tanto com os pontos A e B, quanto com os pontos C e D, ok? Que é exatamente este ponto aqui, não vai formar nem com esses dois pontos, nem com esses dois aqui, um triângulo. Portanto, resposta da letra do 33 é
1/3 e 10/3, ok? Beleza? Vamos ao 35, né? O 35, que é este exercício aqui. Calcule a área da região triangular compreendida entre os eixos cartesianos e o gráfico da função. Os eixos cartesianos são esses: eixo Y, eixo X e a curva. Eles delimitam essa região aqui pintada de laranja, ok? Esse tipo de problema é um problema extremamente fácil, já que se você encontrar esses dois pontos, você tem automaticamente o tamanho da base e da altura. Bem, quem é esse ponto? É o ponto que é a interseção com o eixo X. O que é que acontece com os pontos do gráfico que estão no eixo X? Eles têm y igual a zero. Então, fazendo y igual a zero, ok? Y igual a zero, a conta está aqui, ó. Y igual a zero. Nós chegamos que o x tem que ser 2. Então, esse ponto aqui do gráfico, ele é 2. E, para encontrar este outro ponto, que é interseção com o eixo y, eu faço x igual a zero. Então, fazendo x igual a zero, nós encontramos 6. Está aqui a conta, x igual a zero, y igual a 6. Bem, então, o que nós temos aqui, portanto, é um cálculo em que o triângulo tem base 2 e a altura 6. Então, fica fácil saber a área. A área vai ser 2 vezes 6 dividido por 2, que dá 6 unidades de área. Certo? Esse é um exercício que você nem precisaria ter conhecimento de GA para resolver, certo? Bem, mas você tem outras formas de resolver isso, né? Uma, aplicando GA, é fazendo o seguinte. Você pode, né, calcular, claro que dá um pouco mais de trabalho, calcular a área desse triângulo utilizando os 3 pontos que o determinam, né? A origem do sistema cartesiano, este ponto, então esse aqui é o 0, 0, esse aqui é o 0, 6 e esse aqui é o 2, 0. Se você puser isso numa matriz, complementar com a coluna de 1 e calcular o determinante, você tirar o valor absoluto dividido por 2, tem justamente a área do triângulo, que dá o mesmo 6, ok? Então aqui eu fiz essa conta, mas utilizando o que aprendemos em geometria analítica, a gente teria que fazer essa conta aqui. E dá até mais trabalho, né? O que eu coloquei na lista como uma curiosidade, então é um trabalho totalmente voluntário. Então quem quis fazer é opcional. Só quem quis fazer poderia fazer da seguinte forma. Eu sugeri que a gente pudesse utilizar conhecimentos de cálculo, né, para resolver esse problema. Para quem tem conhecimentos de cálculo, já estudou um pouquinho, isso aqui, pessoal, não cai na prova, obviamente, né? Isso aqui é para a gente só ter uma ferramenta a mais, né? Uma das funções mais fáceis de se integrar são as funções polinomiais. Então, uma função como essa aqui, certo? Vou botar aqui um polinômio, ok? Vou integrar o polinômio. Para quem não sabe, a integral é uma operação matemática, ok? E a integral da soma, como tem aqui, é a soma das integrais, né? Então, vou pegar aqui duas integrais. A integral desse polinômio vou separar em duas, ok? Isso é uma propriedade das integrais. Qualquer constante sai da integral. Então, essa integral dá isso aqui, ok? Quem não quiser ver essa parte pode pular o vídeo. Não cai na prova, né? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Toda integral de um polinômio, ela recai na soma de integrais de monômios. Então, este monômio aqui, a integral está aqui. A deste monômio aqui, ou termo, está ela aqui. E como é que eu integro
uma função polinomial, basta eu escrever o mesmo monômio que está aqui, somando um ao expoente dele e dividindo pela mesma quantidade, ok? De tal forma que a integral de x ao quadrado é x a terceira sobre 3. Assim como a integral de x, que esse aqui é igual a 1, é a integral de x1 mais 1 sobre 1 mais 1. Ou seja, esta integral, né, vai ser a x a terceira sobre 3 mais b x ao quadrado sobre 2. É extremamente fácil, né, mas é algo que vocês vão ver para quem for fazer exatas, só lá para primeiro ou segundo semestre, né, da disciplina cálculo. Então, aqui está a conta, né, exatamente do que eu fiz. O que é que nós fizemos? Pegamos a expressão da função, tá vendo? Integramos, que vai dar justamente essa área que está aqui. Ó. A conta é justamente essa. A operação que eu acabei de definir aí para vocês, certo? Você, por uma outra ferramenta, achou o mesmo valor 6 para a área do triângulo, ok? Isso é só curiosidade, né? A mesma coisa você poderia fazer na 39. A 39, de novo, o que é que a gente fez na 39? A 39 diz o seguinte: no plano cartesiano, as retas representam as funções f de x, 2x, e g de x, 9 menos 3x. Calcule a área da região indicada. Bem, essa área aqui, se você observar, eu posso dividir em duas. Tem primeiro, eu preciso saber quem é esse ponto para eu saber quem é essa altura, certo? E com este ponto que eu já sei e este que eu posso calcular fazendo g de x igual a 0, eu tenho os 3 pontos do triângulo e aí eu posso calcular, seja aplicando a fórmula do cálculo da área do triângulo, seja aplicando o determinante à área desse triângulo. Então, o que é que fizemos? Primeiro, eu calculei este ponto aqui, fazendo o x igual a 0. Porque neste ponto aqui, ou melhor dizendo, g de x igual a 0. Então, fazendo g de x igual a 0, você tem 0 igual a menos 3x mais 9. Então, eu acho que esse x é 3. A gente acha x igual a 3. Então, x aqui é 3. Beleza? Falta achar esse ponto. O que é que acontece neste ponto aqui? Este ponto é um ponto que pertence ao mesmo tempo às duas retas, tanto a esta quanto essa de cá. Então, o que é que acontece quando você tem pontos comuns? Basta igualar as duas expressões da função. Então, eu igualei f de x, tá vendo aqui? F de x, a g de x, tá vendo? Que vai dar 2x menos 3x igual a 9. Passei esse 3x para cá, fica 5x igual a 9. Então, x é 9 quintos. 9 quintos. Então, esse valor que está aqui, ele tem x igual a 9 quintos. Usando qualquer uma das duas funções, ou essa, eu acho que o y, né, a gente acha y, esse valor aqui, igual a 18 quintos. Então, se isso aqui é 18 quintos, é a própria altura. Então, essa base, que é 3, vezes essa altura, que é 18 quintos, dividido por 2, vai dar a área do triângulo, ok? Vai dar a área do triângulo, certo? Da área do triângulo. Eu não fiz a conta? Não fiz a conta, não? Vamos fazer a conta aqui, né? Então, a área do triângulo ABC, ele vai ser igual a essa área. A base, 3, vezes a altura, 18 quintos, sobre 2, que vai dar 54 quintos sobre
1 meio, né? Vai dar 54 sobre 10, que é a mesma coisa que 5,4 unidades de área, certo? 5,4 unidades de área. Eu acho que eu tenho aqui sim, não é possível. Tenho aqui, tá vendo? Acabamos de fazer esta conta aqui. Unidades de área. Certo? Beleza? Mas poderíamos também, já que temos os 3 pontos, aplicar determinante e achar o mesmo 5,4 ou 54 sobre 10. Ou se preferir, 27 sobre 5. Né? Isso aqui também é 27 sobre 5 unidades de área. Beleza? Então, seja por determinante, seja aplicando a fórmula velha conhecida da área do triângulo, você consegue encontrar. Só que eu pedi numa atividade chamada desafio, também voluntário, que a gente pudesse usar conhecimento de vetores, né? Ok? A gente poderia também usar conhecimentos de cálculo também, que eu acho que é o que eu fiz aqui, tá vendo? Vou falar também sobre isso. Fica como a título de curiosidade, essas duas formas que eu vou falar agora, né? Por vetores, veja, quando você tem 2 pontos, certo? Né? Então, se você tem um ponto A, se eu tenho um ponto A e tem um ponto C, eu posso formar o vetor AC. E as coordenadas do vetor AC são dadas pelas coordenadas de C menos a de A. Então, basta fazer C menos A para encontrar o vetor AC. Nesse caso, é mais fácil ainda, porque o vetor, o ponto A, ele está na origem, é o 0, 0. Então, o ponto C, ele não só são as coordenadas do ponto C, como ele é também o próprio vetor AC. Então, quando eu trato o ponto C como vetor AC, eu tenho que o vetor AC é aquele que tem a origem A e extremidade em C. E a mesma coisa eu faço para o vetor AB, né? Que eu estou chamando aqui de vetor V. O vetor V é o vetor AB e o vetor U é o vetor AC. Então, quem é o vetor V? É o vetor AB. O vetor AB, ele tem origem A e extremidade em B. Então, se eu fizer 3 menos 0, que dá 3, 0 menos 0, que dá 0. Então, as próprias coordenadas de B já são o vetor AB, né? Que eu também estou chamando de V. Existe uma operação, né, em geometria analítica, aí um pouco mais ampliada, né, que você vai ver no primeiro semestre, né, se você fizer alguma disciplina de exatas, a disciplina GA, que é o seguinte, é a operação de produto vetorial. Então, eu vou primeiro considerar esse vetor, que é um vetor do plano, portanto, ele tem 2 coordenadas, como um vetor do espaço. Eu além do eixo X, do eixo Y, eu estou considerando um eixo Z. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eixo X, eixo Y e aqui o eixo Z. É como se eu tivesse no primeiro quadrante, está vendo aqui o primeiro quadrante? E numa posição mais elevada. O que eu vejo é isso aqui. Os eixos coordenados, só que tridimensionais. Então, eu inserindo mais uma coordenada, lógico que o ponto que está aqui, ele está no plano XY, então ele tem coordenada Z igual a 0. E esse ponto, que é o ponto AC, 9 quintos, 18 quintos, quando eu vejo como um ponto do espaço, eu insiro, né, ele como é um ponto do plano XY, eu insiro 0 na coordenada Z. Então, eu fazendo essa operação, e aí você pode consultar os livros de cálculo, né, o produto vetorial, né, que tem uma fórmula prática de calcular, eu escrevo as coordenadas dos vetores aqui, ó, 3, 0, 0, né, eu escrevo primeiro AB em cima, AC embaixo, 9 quintos, 18 quintos e 0. Repito a primeira e a segunda coluna, como vocês veem aqui,
e elimino a primeira. Aí eu faço um determinante, ó. Esse aqui vai dar a primeira coordenada do vetor produto vetorial, 0. Esse aqui vai ser a segunda, que também foi 0. E esse aqui foi a terceira, que é 54 quintos. Isso é um terceiro vetor. Eu operei o vetor AB com o AC, deu um vetor W, que nada mais é do que um vetor que é perpendicular a esses dois, né? Ele é ortogonal a esses dois aqui. E o módulo dele, certo? A medida dele é justamente a área do paralelogramo que esses dois vetores delimitam. De tal forma que o triângulo que eu formo, o triângulo ABC, tem área, como ele tem área metade desse paralelogramo, né? Ele vai ser a área do triângulo. Então, por isso que eu pego, calculo o módulo do vetor que eu encontrei. Como é que eu calculo o módulo de vetor? Eu faço a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes, das suas coordenadas. Então, vai ser 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais esse valor ao quadrado. Então, raiz quadrada disso ao quadrado. Que vai dar 54 quintos. Como a área do triângulo é metade, então eu faço um meio deste valor que eu obtive mesmo 5,4 unidades de área. Então, essa é uma forma de se calcular a área do triângulo, né, aplicando conhecimentos de vetores, né? Bem, e cálculo aqui a mesma coisa que eu fiz no 35, né? A área do triângulo é a soma desse pedaço aqui, cinza, em que esse pedaço é delimitado pelo eixo x, pela função f e até esse ponto aqui, ó, que é 9 quintos. Daqui em diante, de 9 quintos até 3, muda a função passa a ser g, né, que é essa parte vermelha aqui, que eu vou integrar de 9 quintos a 3. Então, se você aplicar os mesmos conhecimentos que eu falei aqui, se você quiser já investir em conhecer um pouco mais sobre o cálculo diferencial, você pode aplicar. Essa é a forma mais simples. De novo, a gente recai aqui em integral de funções polinomiais, que são as mais fáceis de se integrar, né? A gente faz a conta toda aqui, ó. Vou passar devagar para que vocês possam conferir. E com o uso dessa outra ferramenta, eu encontro o mesmo resultado. Então, foram 4 formas que a gente usou aqui para fazer a conta. Obviamente que você vai usar mais simples, né? Ok? Que no caso é usar a fórmula do triângulo mesmo, base vezes altura sobre 2. Ok? Beleza? Na sequência, porque o vídeo já está ficando um pouco longo, na sequência nós vamos fazer o último vídeo, né? Que trata dos exercícios aí da página 53 em diante, ok? Até lá!